Sempre que há um conflito, seja militar, seja político, seja de qualquer natureza, há um turbilhão de informações que podem dificultar, né, que os tomadores de decisão entendam o que de fato está acontecendo, o que é mais importante, o que é menos importante. E eu creio que o Brasil está exatamente nesse momento. Nós temos um conflito que foi iniciado, né, há algum tempo já, com a tomada de consciência da população brasileira, do povo de uma maneira geral, do nível de criminalidade da elite que o governa. Isso produziu, né, uma série de movimentos, como a derrubada de Dilma, como a eleição de Bolsonaro, e obviamente que essa luta continua, porque nós ainda temos um establishment corrupto no poder, né? E nos últimos dias, por conta de uma disputa, né, de um conflito entre duas pessoas consideradas aí um lastro, né, de honestidade, de retidão, ou símbolos nessa luta contra a corrupção, que são, né, o Sérgio Moro e o presidente Bolsonaro, se criou uma confusão ainda maior, porque obviamente, né, não tem como escapar disso, um desses sujeitos está falando a verdade. E isso gera uma divisão automática. E a manutenção desse establishment corrupto no poder depende da capacidade desse establishment de confundir as pessoas através desse, né, fog of war, dessa confusão que diminui a capacidade das pessoas se organizarem ou até mesmo o ímpeto dessas pessoas de lutarem contra esse sistema. Então, para clarear um pouco a situação, nós temos que nos ater a alguns fatos básicos, né? Algumas avaliações básicas. Número 1, né? É uma conclusão lógica. Se o Bolsonaro tivesse de alguma forma buscando a manutenção desse establishment, ele não estaria sendo atacado de todos os lados. Creio que ninguém pode negar isso. Nós temos um ataque sistemático da imprensa, nós temos um ataque sistemático do Congresso, nós temos o STF chegando ao ponto de avaliar a possibilidade de retirar um presidente da República da sua cadeira através do mandado de segurança, que é o que está acontecendo no momento, né? Tivemos recentemente o Roberto Jefferson, que foi quem iniciou, né, a derrocada do PT, ou pelo menos a apresentação dos crimes do PT, lá na época do Mensalão em 2005, fazendo aí uma denúncia de golpe contra o presidente, e nenhum dos denunciados se colocou em defesa dizendo que é mentira, né? Ninguém negou o que o Roberto Jefferson falou, até porque a gente já via, né, essas informações, já observava essas informações vindo de outras fontes. Basicamente, o Congresso se organiza para fazer um impeachment do presidente, talvez aí um processo que viria da OB. Nós temos aí uma movimentação judicial, né, do próprio STF contra o presidente, como eu falei, né, através desse mandado de segurança e de outras iniciativas. E basicamente, então, temos esse grande cerco, né, a Bolsonaro. Então, não haveria motivo para cercar ou para tentar derrubar um presidente que estivesse servindo aí ao establishment. Número 2, né, e esse é o ponto que eu acho que é o mais importante em relação ao que o ex-ministro Sérgio Moro falou. Ele disse o seguinte, né, que o presidente estaria querendo instrumentalizar a Polícia Federal para benefício próprio ou coisa do gênero, né, para controlar, para interferir. Ele nem chegou ao ponto de benefício próprio, interferir na polícia, né? Ora, qual foi a alegação de Moro quando ele apresentou uma prova disso, né, uma evidência numa conversa vazada para o Jornal Nacional, para a Globo, né, o que por si só já é questionável, né, já demonstra aí eticamente um problema sério em fazer isso. Ele apresenta como argumento um questionamento do presidente sobre um inquérito ilegal, inconstitucional do STF, que estaria investigando apoiadores do presidente e eventualmente seu próprio filho, né? Agora, segundo a imprensa, o Moro não falou isso. A questão toda é: Bolsonaro estaria então tentando acobertar
crimes seríssimos cometidos pelos seus apoiadores? Não. O que nós vemos como acusação contra o presidente é o fato de pessoas, né, do círculo de Bolsonaro, ou desse movimento, né, ou conservadores em geral que defendem esse movimento e que cobram do STF o julgamento de crimes, são essas pessoas que estão sendo investigadas. Então, o cerne da questão não é o acobertamento de crimes como o PT cometeu, como os aliados do PT cometeram, né, como esse centrão podre cometeu quando saqueou a República. Não é esse tipo de crime. É justamente o STF investigando pessoas de uma maneira geral, dentro ou fora do círculo do presidente, que questionam o STF por não fazer nada em relação a esses crimes. Vocês entendem o que está acontecendo? Vocês entendem que o STF abriu um procedimento ilegal, inconstitucional novamente? Por que nós batemos nessa tecla? Porque isso é seríssimo. Isso é um AI-5 do judiciário, onde há perseguição de quem se coloca contra o sistema. E aí, o ministro Sérgio Moro quer dizer que isso é um crime? Se colocar contra o sistema, se colocar, né, na crítica do STF, que está perseguindo quem cobra o STF que tome providências. Então o STF é capaz de abrir um procedimento ilegal, sigiloso, onde os alvos desse procedimento não podem nem ter acesso aos autos, o que é rasgar as leis brasileiras, né, as defesas mais importantes aí, individuais, né, os direitos individuais constitucionais mais básicos. Imagine você na sua casa, vem a polícia, invade a sua casa, retira seus computadores, você tem aparecer diante de um delegado, e aí o seu advogado pergunta: mas o que o meu cliente aqui está sendo acusado? Não posso dizer. Mas ele é testemunho réu. Não posso dizer. Mas qual é a investigação? Como é que chegou até ele? Não pode dizer. Isso basicamente é uma ditadura. Então, enquanto nós estamos vendo no Brasil uma ditadura do judiciário se levantando, como é que nós podemos ficar ao lado, né, do Sérgio Moro quando ele acusa o presidente de questionar isso? Então o Sérgio Moro está dizendo que o presidente está tentando abafar algum crime de corrupção, alguma roubalheira que aconteceu? Não. Algum ato do presidente totalitário, a busca, né, para dar um golpe, tomar o poder, ficar com o poder para si, criar uma ditadura no Brasil? Não. O que ele está acusando o presidente é de querer, né, entender como é que esse processo está acontecendo, como é que está sendo vazado isso, né, porque basicamente quem não tem acesso aos autos, que são os alvos, e nós temos pessoas na imprensa tendo acesso ao que está acontecendo? Foi essa o questionamento do presidente, segundo os prints que foram lançados. Então isso não apresenta nenhuma prova contra o presidente, ao contrário. Se o presidente está preocupado com isso, ele tem todo o meu apoio. E acredito que tem todo o apoio aí das pessoas de bem. Então, senhores, fica evidente o que está acontecendo no Brasil. Nós temos um contra-ataque, né, óbvio, desse establishment que busca frear qualquer iniciativa de mudança. O STF buscou abrir um procedimento, né, totalmente anômalo para investigar o Renan Calheiros? Não. O Renan Calheiros tem lá 12 inquéritos, processos, nada acontece. O Renan Calheiros não obedeceu uma ordem judicial de saída da presidência do Senado. Vocês lembram disso? Numa liminar dada por Marco Aurélio Melo. Desobedeceu. E ficou por isso mesmo. Enquanto isso, nós temos o senhor Alexandre de Moraes escolhendo delegados a dedo para trabalhar no inquérito que busca calar quem levanta essas questões que eu estou levantando aqui. Eu, você, qualquer um pode ser alvo desse inquérito. É isso que gerou o acobertamento do presidente? Né? Um procedimento que investiga fake news. Onde é que está fake news no Código Penal? Fake news nem crime é, nem definido é. Né? Aí o Alexandre de Moraes, em entrevistas onde ele pouco falou sobre isso, falou em Lei da Segurança Nacional, que seria aí um ataque contra as instituições.
Agora questionar por que corruptos estão sendo soltos, por que o STF não faz seu trabalho, por que o STF usa esse inquérito para impedir investigações contra membros do próprio STF. Lembrando que investigações da Receita Federal em relação a transações suspeitas de ministros foram canceladas por conta desse inquérito. Né? E os servidores que fizeram essa investigação foram afastados. Quando a revista Cruzoé, que agora está apoiando o STF, por incrível que pareça, nesse movimento, né? Quando a revista Cruzoé fez uma capa dizendo que o Marcelo Odebrecht afirmou em depoimento no Ministério Público que o Toffoli era conhecido nas comunicações do Odebrecht como amigo do meu pai, a revista foi censurada. O editor da revista teve que ir na polícia dar explicações. É isso que foi o crime, ou está sendo o crime de Bolsonaro? Questionar isso? Comparem com o que nós tivemos na era petista, com bilhões, centenas de bilhões sendo roubados, o uso desse dinheiro para criar uma ditadura chavista, né? Uma visão totalitária da sociedade. Isso aí não teve investigação nenhuma no STF. Né? Ao contrário, o que o STF está fazendo é soltando quem foi preso. Quem foi preso até mesmo pelo Sérgio Moro. Né? Então, não temos como entender esse movimento de Moro de um ponto de vista aí, né, moral, comparar e até se colocar em defesa da Polícia Federal na época petista, que fazia inquéritos não numerados para perseguir, para fazer dossiês e largar na imprensa. Onde nós tivemos o ministro de Justiça como o Tarso Genro perseguindo uma governadora para depois ser candidato ao governo e derrotá-la nas urnas. Onde nós tivemos Dilma recebendo por uma conta de e-mail falsa, uma conta de e-mail B, informações da própria Justiça, do Ministério da Justiça, da Polícia, enfim, para avisar os seus marqueteiros a fugir do país. Né? Onde nós tivemos fundos para a Polícia Federal sendo cortados onde não tinha dinheiro nem para pagar a conta de luz. Então, senhores, chegou o momento de olhar para aquilo que importa. Né? E naquilo que importa, o que nós estamos vendo é uma perseguição a um governo que tem como norte a busca da mudança. E agora está sendo encurralado, está sendo derrubado por trabalho desse establishment que está, com muito sucesso, confundindo a população. Né? Quero ver convencer o povo a derrubar um presidente por causa de memes, né? Do que seria um gabinete de ódio que até agora não passa de alegação. E mesmo que acontecesse, né, de provar que existe pessoas que se colocam contra políticos, isso é guerra política? Isso aí é diferente em algum lugar? No tempo e nas circunstâncias? Onde é que está o povo na rua pedindo a queda de Bolsonaro? Nós temos aí um movimento que não surgiu do povo como movimento para derrubar da Dilma, mas sim que surgiu de cima. Porque, novamente, é um estorvo. Então, eu não podia deixar de abrir os olhos aí de quem está perdido, né, por conta que é uma figura A, uma figura B, que está falando alguma coisa, e sim me atendo aos fatos. E os fatos que surgiram até aqui são: o presidente não cometeu crime algum, e nós temos um esforço hercúleo, né, do velho establishment de sempre, dos velhos protetores de sempre desse establishment, que é, né, o STF, para expurgar esse movimento, criando a cada dia uma confusão adicional. Né? Então é isso. Não poderia deixar de compartilhar essas avaliações aqui com vocês. Obrigado.